As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a Europa escalam. Uma pergunta inquietante surge. O que acontece quando um país poderosamente armando-se contra tarifas? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou sua estratégia de tarifas contra Canadá, México e China, deixando um rastro de incertezas e preocupações ao redor do globo. Enquanto o Canadá e o México enfrentam tarifas de 25%, os produtos da China podem ser penalizados com até 60%. Agora a Europa se vê na linha de fogo. Em meio a essa tempestade, líderes europeus se reuniram em Bruxelas para discutir as ameaças de Trump. A inquietação pairava sobre a reunião. Os riscos de uma guerra comercial global estavam em evidência. E nesta era turbulenta, Trump não hesitou em direcionar suas decisões comerciais ao coração da União Europeia, afirmando que as tarifas destinadas a ele seriam anunciadas em breve, alarmando as nações europeias. No meio deste cenário agitado, o presidente francês Emmanuel Macron fez uma declaração ousada que até mesmo Trump não teria previsto. Em resposta às ameaças de tarifas pesadas, Macron insistiu que os países da União Europeia deveriam estar prontos para contra-atacar caso seus interesses fossem atacados. Ele enfatizou a importância de a Europa se unir e atuar frente às pressões globais, fazendo eco à ideia de que a sobrevivência no comércio internacional exigia muito mais do que palavras vazias. O apelo de Macron por uma resposta unificada e forte ressoou entre os líderes europeus. Ele buscou não apenas proteger a indústria europeia, mas também aumentar os investimentos em defesa e tecnologia. Essas medidas, segundo ele, eram essenciais para garantir que a Europa não se tornasse uma vítima da retórica agressiva de Trump. A reação dos líderes europeus variou, mas muitos estavam alinhados com o posicionamento de Macron. O chanceler alemão Olaf Scholz expressou que a Europa tem força suficiente para reagir, mas desejava evitar uma guerra tarifária desnecessária. Por sua vez, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk destacou a necessidade de diálogo, argumentando que uma guerra comercial seria um erro fatal. A tensão aumentava, e o debate entre diplomacia e defesa se tornava cada vez mais afiado. Macron, agora mais firme do que nunca, exigia que a Europa se preparasse para um futuro onde a defesa comercial se tornasse a prioridade. Porém, a grande questão que pairava no ar era, se Trump ignorasse o apelo por diálogo e impusesse mais tarifas, qual seria o impacto nas relações entre os Estados Unidos e a França? Assim a história se desdobrava, onde cada movimento tinha o potencial de transformar a dinâmica global. O que a Europa fará na era da incerteza? Estará pronta para enfrentar as consequências de uma balança comercial desequilibrada? Esses desdobramentos estão longe de terminar, e cada decisão poderá moldar o futuro econômico do continente. Será que a Europa está pronta para enfrentar a maior tempestade comercial da história? Enquanto Washington levanta tarifas de 25% sobre produtos canadenses e mexicanos e chega a 60% contra a China, o presidente dos Estados Unidos volta o olhar para a União Europeia, prometendo medidas ainda mais agressivas. Nos corredores sombrios de Bruxelas, durante o simpósio informal de defesa da UE, o líder francês, Emmanuel Macron, soltou uma surpresa que reverberou como um trovão. Os membros da comunidade poderiam revidar se os Estados Unidos ousassem atacar os interesses europeus. Se Washington acelerar a ofensiva comercial, a Europa, ainda como potência resiliente, deve ser respeitada e, caso contrário, reagirá, afirmou Macron com a voz firme, enquanto o eco dos passos nos pisos de mármore misturava-se ao murmúrio tenso dos delegados. O choque inicial não foi o fim. Macron delineou um plano de ação que parece saído de um manual de guerra econômica: reforçar a infraestrutura industrial e tecnológica, aumentar os gastos de defesa e adotar uma estratégia econômica que reduza a dependência de potências estrangeiras. Propôs ainda ampliar o financiamento público e privado, reformar os mecanismos de crédito do Banco Europeu de Investimento e colocar a indústria europeia no topo das decisões de compra. Cada palavra sua gelava a atmosfera, como o vento que assobia nas janelas do prédio. Enquanto isso, o ministro da Indústria francês, Marc Farret, sugeriu que as negociações com Washington deveriam incluir uma dinâmica de poder clara. Qualquer resposta eficaz deve focar nos produtos essenciais para os Estados Unidos e ser contundente, declarou, lançando um cheiro de pólvora política no ar. O governador do Banco da França, François Vandelle, classificou as tarifas já impostas como draconianas, alertando que elas aumentariam a incerteza econômica e representariam um desenvolvimento alarmante.
A discussão avançou para o Conselho Europeu, onde o presidente do Conselho, Antônio Costa, informou que os Estados-membros concordaram, ao lado do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que um bloco europeu mais forte em defesa também fortaleceria a parceria transatlântica. Rutte ressaltou que os Estados Unidos vendem muito mais equipamento militar para a Europa do que recebem em troca, e que o fluxo de dinheiro continua a crescer à medida que os aliados da NATO elevam seus orçamentos de defesa. Essa constatação criava a sensação de que, à medida que a Europa reforça seu arsenal, Washington ganharia ainda mais vantagem na disputa tarifária. Na mesma reunião, líderes de outras nações europeias ecoaram o apelo de Macron. O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que a UE possui capacidade suficiente para responder a quaisquer tarifas americanas, mas que o objetivo deve ser abrir caminho para a cooperação, evitando uma guerra comercial totalmente desnecessária e estúpida. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk advertiu que a Europa e os Estados Unidos precisam um do outro e que a guerra tarifária seria um erro grave, sobretudo diante das ameaças da Rússia e da expansão chinesa. O premier dinamarquês, Mette Frederiksen, prometeu que Copenhague jamais apoiaria um conflito com aliados, mas alertou que tarifas severas provocariam uma resposta coletiva e vigorosa. A pressão aumentou quando o presidente francês, Emmanuel Macron, se tornou o porta-voz mais incisivo contra os planos de Donald Trump. Caso o presidente norte-americano decidisse impor tarifas ainda mais pesadas, o futuro das relações entre as duas potências seria irreversivelmente abalado. As tensões já eram palpáveis antes das primeiras sanções de Trump, que no início de seu segundo mandato, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde, enviando sinais claros de que ventos frios soprariam sobre a aliança transatlântica. As trocas comerciais entre França e Estados Unidos haviam sido historicamente frutíferas, atingindo recordes após a pandemia. Contudo, em 2023 o comércio bilateral recuou, afetado pela queda nos preços de energia e pela redução das exportações de bebidas francesas, embora ainda permanecesse acima dos níveis pré-pandêmicos. Dados da alfândega francesa apontam que em 2023, o fluxo de mercadorias entre os dois países chegou a 97 bilhões de euros, uma diminuição de 12,4 bilhões em relação ao ano anterior, enquanto o superávit comercial da França foi de 15,9 bilhões de euros. Assim, enquanto o mundo observa, a Europa se prepara para responder a uma tempestade que pode redefinir o equilíbrio econômico global. A questão que paira no ar é: quem sairá mais forte quando o trovão das tarifas finalmente ecoar? O desfecho ainda está por trás da cortina, aguardando o próximo movimento dos protagonistas. No último segmento, a tensão comercial entre Washington e Bruxelas se intensifica. Donald Trump impôs tarifas de 25% ao México e ao Canadá, e chegou a 60% a alguns produtos chineses. A Europa, alertada, reuniu-se em Bruxelas, temendo uma guerra de tarifas global. Gancho: por que o presidente americano decidiu visar a União Europeia agora, quando o mundo já balança sob as sanções? O líder francês, Emmanuel Macron, respondeu com um plano ousado. Propôs reforçar a indústria, acelerar o investimento em defesa e transformar o Banco Europeu de Investimento. Se os Estados Unidos apertarem o freio, a Europa pressiona o pedal, afirmou, enquanto os ministros sentiam o cheiro de pólvora nas salas de reunião. Os oficiais europeus ouviram-se sussurrar sobre cifras de defesa que flutuam como dinheiro em corrente. A pergunta que paira no ar: cliffhanger. Será que a estratégia de Macron será suficiente para impedir que Trump domine a disputa tarifária? Resumo do ponto anterior: líderes europeus concordam que uma defesa mais forte consolidará a aliança transatlântica. Gancho: o que acontece quando a Europa decide responder na mesma moeda? O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, alertou que os Estados Unidos vendem muito mais equipamentos militares ao velho continente do que recebem. Cada novo gasto militar europeu poderia virar ouro para Washington, ampliando a influência de Trump nas negociações comerciais. Enquanto isso, o chanceler alemão Olaf Scholz declarou que a UE tem força para reagir a qualquer tarifa americana, mas prefere abrir caminho para a cooperação. No corredor dos ministros, o som de passos ecoava como um tambor de guerra, e o aroma de café forte misturava-se ao frio do ar-condicionado. Cliffhanger: se a Europa responder com tarifas equivalentes, quem pagará o preço final? Resumo da parte anterior: a Europa pondera retaliar com tarifas iguais. Gancho: o que dizem os líderes que sempre buscam a paz?
O primeiro-ministro polonês Donald Tusk advertiu que uma guerra comercial seria um erro mortal, sobretudo diante da ameaça russa e do expansionismo chinês. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, prometeu que Copenhague nunca apoiaria um conflito com aliados, mas avisou que tarifas duras da administração Trump desencadeariam uma resposta coletiva e firme. O primeiro-ministro irlandês Michel Martin ressaltou que protecionismo afeta cidadãos em qualquer canto, enquanto o finlandês, Petteri Orpo, declarou que a maior ameaça à Europa continua sendo a Rússia. Cliffhanger. Quando todos esses avisos se transformarem em ação, quem conseguirá controlar o futuro do comércio mundial? As tensões entre os Estados Unidos e a Europa estão aumentando rapidamente. O presidente Donald Trump anunciou tarifas que podem abalar as relações comerciais globais. A guerra comercial entre os gigantes econômicos está prestes a se intensificar. E em meio a isso surge uma pergunta intrigante. Até onde o continente europeu irá para defender seus interesses diante das ameaças de Trump? Recentemente, os líderes da União Europeia se reuniram para discutir o impacto das tarifas. Emmanuel Macron, o presidente da França, levantou a voz de forma surpreendente. Ele argumentou que os países europeus deveriam unir forças para responder a qualquer ataque econômico. A ordem era clara: se os Estados Unidos intensificarem a pressão comercial, a Europa não pode ficar parada. Para Macron, o momento era decisivo. Ele propôs que a Europa fortalecesse sua infraestrutura industrial e tecnológica. Além disso, defendeu o aumento nos gastos com defesa e a necessidade de um plano estratégico para reduzir a dependência de potências estrangeiras. Neste ambiente tenso, um contraponto vem da Alemanha, onde o chanceler Olaf Scholz afirmou que a UE deve evitar a guerra comercial, buscando cooperação ao invés de confronto. Porém, a pergunta persiste: será que a UE conseguirá manter a paz no cenário comercial, ou estará à beira de um conflito irreversível? Enquanto os líderes tentam encontrar um equilíbrio, a situação se complica. Mark Rutte, do NATO, alertou que as tarifas de Trump afetariam não apenas a Europa, mas também a segurança transatlântica. As reações estão se acumulando. A cada declaração, a incerteza aumenta. O que acontecerá se Trump decidir prosseguir com suas ameaças? O que é mais surpreendente? As relações entre os Estados Unidos e a França, que já foram amigáveis, agora parecem frágeis. Trump, com seus efeitos colaterais nas tarifas, pode estar plantando as sementes de um racha profundo. Surpreendentemente, após uma visita de Trump à França em 2017, as relações azedaram rapidamente. A partir do anúncio do retorno dos Estados Unidos ao isolamento, as cartas estão na mesa. Enquanto isso, a França experimenta um ressurgir de tensões. Com cada movimento de Trump, a incerteza cresce. Em que direção os caminhos comerciais dessas potências se cruzarão? E a verdadeira pergunta: será que conseguiremos ver um entendimento ou estaremos caminhando para uma divisão maior? Você sabia que uma única decisão de um presidente pode acender a fogueira de uma guerra comercial mundial? Em meio ao frio de julho de 2017, o som das portas de um avião se fechando ecoou no aeroporto Charles de Gaulle. Donald Trump, de terno rígido, desembarcou ao som de aplausos contidos, enquanto o perfume de café recém-passado preenchia o saguão. A visita, a convite de Emmanuel Macron, parecia um aperto de mão diplomático, mas já carregava nas costas a sombra de futuras tensões. No resumo daquela manhã, o encontro parecia cordial, mas poucas horas depois Trump anunciou tarifas de 25% contra Canadá e México e até 60% sobre alguns produtos chineses. De repente, a Europa entrou no alvo. Enquanto líderes se reuniam em Bruxelas para discutir defesa, o clima ficou carregado como uma nuvem de trovão prestes a desabar. Macron, ao lado da mesa, lançou uma frase que surpreendeu todos: a União Europeia poderia retaliar, defendendo suas indústrias com medidas igualmente firmes. O gancho ficou no ar. O que acontecerá se os Estados Unidos aumentarem ainda mais as tarifas? Retomando o alerta de Macron, os demais dirigentes europeus começaram a ecoar seu tom de alerta. O ministro francês da Indústria, Marc Forque, sugeriu que qualquer negociação deveria focar nos produtos essenciais aos Estados Unidos, adotando respostas incisivas. O governador do Banco da França, François Vadel, descreveu as tarifas impostas como draconianas, previu incerteza econômica e alertou para o risco de uma espiral sem fim. Enquanto isso, o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, lembrou que uma guerra comercial deixaria nenhum vencedor, apontando ainda para a importância de fortalecer a parceria transatlântica. O cliffhanger se instalou.
Será que a resposta europeia será suficiente para conter a tempestade tarifária? Em seguida surgiram declarações dos demais chefes de Estado. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que a UE possui força para reagir, mas que o objetivo deve ser abrir caminho à cooperação. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk alertou que uma guerra de tarifas seria um erro grave diante da ameaça russa e do expansionismo chinês. O premier dinamarquês Mette Frederiksen prometeu que Copenhague jamais apoiaria um conflito com aliados, mas advertiu que tarifas duras desencadeariam uma resposta coletiva. Cada palavra deixava no ar a pergunta: até onde os Estados Unidos e a UE chegarão antes que o comércio, que movimentava 97 bilhões de euros em 2023, desmorone completamente? Por fim, ao analisar os números, o quadro ficou ainda mais vívido. Após a pandemia, o comércio franco-americano bateu recordes em 2022, mas despencou em 2023 devido à queda dos preços de energia e à redução das exportações de bebidas e cruzeiros. As exportações dos Estados Unidos para a França caíram de 27,3 bilhões para 23,9 bilhões de euros, enquanto as importações recuaram de 43,2 bilhões para 30,8 bilhões, culminando em um déficit bilateral de 12,4 bilhões. Mesmo assim, o superávit francês ainda alcançava 15,9 bilhões de euros, e o volume total de comércio e serviços subiu 2% para 70,4 bilhões. O último suspiro da narrativa deixa um dilema. Se Trump elevar ainda mais as tarifas, quais serão as consequências para a economia de ambos os lados? E quem pagará o preço final dessa disputa? Um decreto inesperado fez estremecer as bases do comércio internacional. O presidente dos Estados Unidos anunciou tarifas que poderiam cortar até 60% de alguns produtos chineses e 25% das exportações canadenses e mexicanas. Quando a notícia chegou à Europa, os relógios de Bruxelas começaram a contar em marcha acelerada. Como reagiria o velho continente a esse novo golpe econômico? A primeira onda de tensão chegou ao continente quando, ainda na noite de anúncio, o líder francês, Emmanuel Macron, subiu ao palco da Cimeira Informal de Defesa da UE e soltou uma frase que pegou todos de surpresa: se os Estados Unidos intensificarem a guerra comercial, a Europa, como potência resiliente, não aceitará passivamente. O cheiro de pólvora política pairava no ar, e os ministros sentiram o peso de uma decisão que poderia mudar o futuro das relações transatlânticas. Qual será o próximo passo da França? Em resposta, Macron propôs um plano audacioso: reforçar a indústria e a tecnologia europeias, aumentar o gasto com defesa, e reestruturar o financiamento do Banco Europeu de Investimento. Ele anunciou ainda que a União Europeia criaria um fundo conjunto para apoiar empresas que enfrentarem as novas tarifas. O som de documentos sendo assinados ecoava pelos corredores de Bruxelas, enquanto as cidades costeiras ainda sentiam o sal do mar misturado ao medo de uma guerra de preços. Mas será que esse escudo será suficiente para conter a tempestade americana? A pressão aumentou quando o ministro francês da Indústria, Marc Farah, sugeriu que as negociações com Washington deveriam incluir uma dinâmica de poder que atacasse os setores críticos para os Estados Unidos. Ele citou produtos como aeronaves e medicamentos, áreas nas quais a França ainda mantinha vantagem competitiva. Enquanto isso, o governador do Banco da França, François Vade-Gallo, descreveu as tarifas já impostas como draconianas, alertando que a incerteza econômica poderia se espalhar como fumaça densa sobre as bolsas de valores. Nos salões do Conselho Europeu, o presidente português Mário Silva alertou que uma guerra comercial não seria apenas um choque de números, mas um golpe direto na vida dos cidadãos: aumento de preços, escassez de produtos e a perda de empregos em setores como a indústria de turismo de cruzeiros, que já sofria queda de 20,6% nas exportações de bebidas. Enquanto isso, o primeiro-ministro dinamarquês, Mette Frederiksen, afirmou que Copenhague jamais apoiaria um conflito, mas que a União Europeia responderia de forma unida e firme se os Estados Unidos mantivessem as tarifas agressivas. Ao final da reunião, os líderes assentiram que a única saída seria um diálogo renovado com Washington, buscando evitar que o protecionismo devastasse o comércio global. No entanto, uma sombra permaneceria: se o presidente americano decidisse elevar ainda mais as tarifas, quais alianças a França procuraria? A crescente proximidade com a China, reforçada pela visita de Macron a Pequim e pelos novos acordos firmados em 2023, poderia abrir um novo caminho econômico? O futuro ainda está incerto.
e a próxima decisão pode mudar o equilíbrio de poder entre duas das maiores economias do mundo. O que acontecerá quando os titãs do comércio encarem-se de frente? O desfecho ainda não foi escrito. Como uma simples declaração pode desencadear uma guerra comercial global? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas certeiras contra Canadá, México e China. Enquanto o Canadá e o México enfrentam 25% de impostos, a China vê até 60% sobre alguns produtos. A Europa tornou-se o próximo alvo. Em Bruxelas, líderes europeus se reuniram para discutir a ameaça de Trump, que acusou a União Europeia de ultrapassar os limites. O Reino Unido foi citado como fora de linha, mas o foco maior estava na UE. Macron então surpreendeu a todos. O presidente francês afirmou que os países membros poderiam reagir a quaisquer tarifas agressivas dos Estados Unidos. Em discurso informal no último cúpula de defesa da UE, ele exigiu maior unidade, reforço industrial, mais investimento em defesa e uma política econômica estratégica para reduzir a dependência externa. Propôs ainda mudanças no Banco Europeu de Investimento, ampliando o financiamento público-privado e priorizando indústrias europeias nas compras oficiais. Será que a Europa está pronta para enfrentar o Leviatã americano? Perguntou-se o próprio Macron, enquanto o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, lembrava que os Estados Unidos vendem muito mais equipamentos militares para a Europa do que recebem em troca. O aumento dos gastos de defesa na Aliança Transatlântica poderia, então, beneficiar Washington e fortalecer a mão de Trump na disputa tarifária. Mas não é só a disputa de tarifas que ameaça a estabilidade. O chanceler alemão Olaf Scholz apontou que a UE tem capacidade para reagir a qualquer medida dos Estados Unidos. Porém, preferiu buscar cooperação ao invés de guerra econômica. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk alertou que uma guerra comercial seria um erro fatal diante da ameaça russa e do expansionismo chinês. Da Dinamarca, Mette Frederiksen declarou que Copenhague jamais apoiaria um conflito, mas reagiria coletivamente se os Estados Unidos impusessem tarifas duras. Irlanda, Finlândia, Luxemburgo e Espanha ecoaram o mesmo. Protecionismo fere cidadãos de qualquer canto. Todos pediram diálogo com Washington, temendo que o protecionismo global prejudicasse o cotidiano das pessoas. No entanto, ainda há dúvidas. Se Trump intensificar as tarifas em vez de negociar com a França, que futuro aguarda as relações entre os dois países? As tensões já eram altas desde que Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde, minando laços históricos que remontam a 1964, quando a França restabeleceu relações diplomáticas com a China. A história da parceria sino-francesa, porém, oferece um contraste intrigante. Ambas as nações, após séculos de comércio e conflitos, firmaram 18 acordos de cooperação para impulsionar negócios, cultura e educação, celebrando otimismo renovado. No primeiro encontro de Macron à Europa em 5 anos, a China enfatizou sua unidade nacional e o desejo de aprofundar contatos culturais com a França, reforçando um compromisso de estabilidade mundial. Um ano depois, em maio de 2024, Macron recebeu Xi Jinping em Paris. A conversa abrangeu questões globais, reforçando promessas mútuas de fortalecer laços não só entre China e França, mas também entre a China e a União Europeia. Enquanto Macron insistia na necessidade de preservar a independência estratégica da Europa, destacou a dedicação da China à unidade nacional e ao intercâmbio cultural, numa tentativa de equilibrar poderes e estabilizar a ordem internacional. Desde o século XVII, França e China compartilham um passado rico e turbulento. Comércio intenso no século XIX, ruptura das relações durante a Guerra Fria, restabelecimento diplomático em 1964 e, finalmente, a criação da Aliança Estratégica Franco-Chinesa em 2004. Esse pacto impulsionou colaboração em comércio, negócios, cultura e educação, pavimentando o caminho para cooperações mais amplas. Em 2015, os dois países assinaram a Declaração Conjunta sobre Mudanças Climáticas, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. Hoje, à medida que as tensões comerciais entre Estados Unidos e Europa se intensificam, a parceria sino-francesa surge como um ponto de equilíbrio inesperado. Mas qual será o próximo passo? A escalada tarifária dos Estados Unidos pode realmente romper esses laços, ou a diplomacia francesa e chinesa encontrará uma rota de fuga que preserve a ordem global? O futuro ainda está em branco, aguardando a próxima decisão que decidirá quem sairá vencedor.
Qual será o preço que a Europa pagará se a guerra comercial desencadeada pelos Estados Unidos se transformar em um conflito irreversível? O som das manchetes ecoa como trovões, enquanto os líderes se preparam para a tempestade. Nos últimos dias analisamos a ofensiva tarifária de Donald Trump contra o Canadá, México e China, que elevou os impostos a 25% e até 60%. A União Europeia, temida pelas novas ameaças, respondeu com um discurso de resistência, liderado por Emmanuel Macron, que prometeu contramedidas robustas e defesa de setores estratégicos. Essa atmosfera tensa abre caminho para a próxima fase da história. A França, ainda que pressionada pelos Estados Unidos, fortalece outro eixo, a aliança com a China. Em 2015, ambos assinaram a Declaração Conjunta sobre Mudanças Climáticas, sinalizando vontade de combater o aquecimento global e promover desenvolvimento sustentável. O acordo pavimentou a jornada até Paris, onde, no mesmo ano, as negociações que culminariam no Acordo de Paris ganharam impulso. Desde que assumiu o cargo em 2017, Macron elevou a cooperação econômica e cultural com Pequim a prioridade máxima. Em sua primeira visita oficial à China em janeiro de 2018, assinou acordo sobre energia nuclear, agricultura e turismo, ao mesmo tempo que exigiu maior equilíbrio comercial e acesso ao mercado. Apesar da pandemia e da relutância francesa frente ao projeto Belt and Road, os laços econômicos continuaram a se estreitar. Em 2019, a China tornou-se a principal fonte de investimento estrangeiro da França. Os dois países fecharam pactos que abrangiam finanças verdes, direitos de propriedade intelectual e aviação civil. No auge de 2021, o volume bilateral de comércio atingiu níveis inéditos, refletindo um crescimento de quase 800 vezes desde o estabelecimento das relações diplomáticas. Em 2023, o comércio total chegou a 78,9 bilhões de dólares, embora o déficit setorial francês tenha saltado de 1,1 bilhão de euros em 2022 para 2,92 bilhões em 2023, indicando que a França importa mais da China do que exporta. Mas o que acontecerá quando esse desequilíbrio pressionar os corredores de poder de Bruxelas e Washington? As próximas decisões podem redefinir alianças, virar o jogo e surpreender o mundo inteiro. O futuro ainda guarda seu último movimento. A última parte da análise abordava como o déficit comercial da França com a China aumentou significativamente, passando de 1,1 bilhão de euros em 2022 para 2,92 bilhões de euros em 2023. Isso revela um cenário em que a França está importando mais bens e serviços chineses do que exportando. Essa tendência reflete uma crescente dependência do mercado francês em relação aos produtos chineses. Agora vamos ao desenvolvimento do tema. A relação entre França e China tem se tornado um componente crucial na economia global, especialmente em um contexto de crescente pressão dos Estados Unidos sobre a União Europeia. A balança comercial entre ambos os países mostra que as exportações da China para a França em 2023 incluíram equipamentos elétricos, eletrônicos, máquinas, componentes energéticos e até móveis. Esses produtos estão se tornando cada vez mais presentes na vida diária dos franceses, enquanto o país parece alternar seu foco comercial. Ainda assim, a China está se posicionando como um aliado estratégico em meio às ameaças tarifárias de Donald Trump. Emmanuel Macron, por sua vez, parece estar intensificando a cooperação entre os dois países. Ele fez comentários contundentes que indicam um desejo forte de aprofundar os laços econômicos com a China, enquanto tenta minimizar os impactos das tarifas americanas. Isso pode ser visto como uma resposta diretamente direcionada ao enfraquecimento da influência dos Estados Unidos na Europa. Para muitos analistas, essa nova dinâmica pode representar uma grande ameaça tanto para os Estados Unidos quanto para a União Europeia. A crescente dependência da França em relação à China sugere que uma batalha comercial com os Estados Unidos pode forçar a França a buscar ainda mais colaboração com seu novo parceiro. As tensões que surgem nesse cenário deixam claro que uma alternativa viável à pressão de Washington existe. O desafio agora é se esse caminho será trilhado através de uma abordagem cooperativa ou se ocorrerão reações retaliatórias. Com as declarações inflamadas e a transformação das relações diplomáticas, surgem perguntas intrigantes. Até onde irá essa parceria? E quais serão as consequências para a economia global se a França decidir que a China é o futuro em vez dos Estados Unidos? As cartas estão na mesa e o mundo observa, esperando por um desfecho que pode ser tão surpreendente quanto impactante.